Fala pessoal, bem-vindos novamente. Hoje a gente vai fazer aqui a correção dos exercícios que a gente viu na última aula, a aula de if, else e de variáveis booleanas, tá? Começando com uma dica aqui, não se limite aos exercícios só daqui que a gente está passando no curso, tá? Procure mais exercícios na internet, com certeza vocês vão achar muitos. Só procurar pelo que você está aprendendo, se for nesse caso o if, else, procure exercícios básicos if, else, você vai achar bastante exercício. Pratica bastante, tá? É bem importante. A gente vai ao longo do curso aqui fazer bastante exercício também, mas com certeza você vai acelerar muito mais o seu aprendizado se você procurar outros exercícios e praticar muito mais, tá bom? Lembre-se também que se tiver alguma dúvida, mesmo que seja com outro exercício fora daqui do curso, manda um e-mail lá, a gente pode conversar pelo e-mail ou qualquer outra forma que a gente consiga lá, falou? Entre em contato aí que a gente discute um pouquinho sobre sua dúvida, seu problema ou qualquer coisa nesse sentido. Vamos lá para a correção então. O primeiro exercício aqui, a ideia era a gente montar uma calculadora e a gente ia perguntar para o usuário aqui qual das opções de conta ele gostaria de fazer, e logo em seguida a gente ia perguntar para ele dois números e fazer a conta de acordo com o que ele escolheu aqui, certo? Vamos ver como ficou esse exercício aqui na prática. Então, para começar aqui eu dei um print e já escrevi aqui no print: olá, seja bem-vindo à nossa calculadora básica. Para iniciar, selecione a opção que deseja de cálculo. E aí eu coloquei digite 1 para adição, 2 para divisão, 3 para multiplicação, 4 para subtração. Eu escolhi número porque eu acho um pouco mais fácil de validar do que a string, tá? Mas se você colocou aqui direto nome, não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito, ok? Aí eu criei uma variável chamada cálculo, coloquei só 2 pontos aqui no input, que é para o usuário entender que ele tem que digitar o número ali e vai ficar aguardando aqui até ele digitar uma dessas escolhas, ok? Aqui na sequência do cálculo que ele vai colocar o número, eu já faço uma validação. A primeira validação que eu faço é: o número é maior do que 4 ou o número é menor do que 1? Se ele for maior do que 4, ele não está nas nossas opções, certo? Se ele digitar de 5 para cima, a gente não tem essa opção. E se ele digitar algo menor do que 1 aqui, a gente também não tem essa opção. Então de cara eu já devolvo para ele aqui: desculpe, opção de cálculo escolhida desconhecida, tá? E aí aqui já encerra o nosso programa. Caso contrário, a gente continua e aí eu falo para o usuário: certo, agora vamos aos números. Criei outras duas variáveis aqui, primeiro número e segundo número. Peço para o usuário digitar os dois números aqui. E aí eu vou para outro if aqui. Então, cálculo é igual a 1. Se cálculo é igual a 1, eu faço primeiro número mais segundo número, que é a nossa adição. Se for 2, eu faço a nossa divisão. Se for 3, eu faço a nossa multiplicação. Se não, com certeza vai ser 4. E aí eu faço a nossa subtração aqui. Beleza? Com certeza vai ser 4, porque eu já validei aqui se ele é maior ou menor do que... se ele é maior do que 4 ou menor do que 1. Tá? Então se ele não for nenhum desses três, com certeza ele é 4. Por isso eu coloquei o else aqui. Vamos testar? Rodando ele aqui. Seja bem-vindo. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Sejam bem-vindos à nossa calculadora básica. Digite um número para... digite a opção que deseja de cálculo, né? Então, vou tentar uma divisão aqui. 10, 20, deu 0,5. Vou tentar agora um aqui. Então, vou colocar 10, 20 de novo. Deu 30, somou. Vou tentar a multiplicação agora. 10, 20, deu 200. E vou tentar agora a subtração. 10, 20, menos 10. Beleza? Vou tentar colocar aqui 0. Desculpa, a opção de cálculo escolhida desconhecida. Vou tentar o 5. Desculpa, a opção de cálculo escolhida desconhecida. Vou tentar um número aleatório aqui. Desculpe, a opção de cálculo escolhida desconhecida. Beleza? Lembre-se, se você fez de uma forma diferente e funcionou, não tem problema. São formas diferentes de fazer as coisas. Talvez você tenha outras ideias, talvez você não conhecia algumas coisas, alguns formatos que eu fiz diferente aqui, e agora você aprendeu e já vai poder fazer nas próximas aulas, aí, nas próximas aplicações que você for fazer. Beleza? O exercício número 2, solicite um número para o usuário e responda para ele se o número é positivo, negativo ou 0. Vamos ver como é que ficou esse exercício aqui. Então eu peguei uma variável aqui, dei o nome dela de número, fiz um int input, pedi para o usuário digitar um número. Se o número for maior que 0, eu sei que o número é positivo. Se o número for menor do que 0, eu sei que esse número ele é negativo. Se não, esse número com certeza ele é 0. Então vamos lá, vou colocar aqui 10. 10 é positivo. Vou colocar aqui 1.
1 é positivo. Vou colocar aqui 0, o número é 0. E vou colocar aqui menos 20. Esse número é negativo. Beleza? Sem muita dificuldade aqui. Espero que você tenha conseguido esse exercício. O exercício número 3. Solicite ao usuário 2 números e responda quais dos 2 números digitados é o maior. Então vamos aqui para o exercício 3. Aqui tem uma coisa que eu não mostrei ainda, tá? Vou mostrar aqui essa novidade para vocês. Criei duas variáveis, primeiro número e segundo número. Int input nas duas. Pedi para ele digitar aqui, primeiro e segundo número. E aí eu faço um if. Primeiro número é maior do que segundo número. Aí eu printo qual o número é maior. Primeiro número é menor do que segundo número. Printo qual o número é o maior também. Se não, os dois números são iguais. O que tem de novidade aqui? O if funciona sem o parênteses, tá? Perceba que eu fiz if sem parênteses aqui. Outra novidade. Eu quis apresentar os números no meio das palavras aqui, olha só. Digite o primeiro número, 20 e 10. A resposta é 20 é maior do que 10. Eu poderia ter feito aqui assim, né? Print, primeiro número, vírgula, é maior que segundo número, certo? Funcionaria também. Porém, essa forma aqui de baixo permite com que eu faça tudo na mesma frase. Olha, eu tenho só duas aspas aqui. Então eu começo a criar. Vamos supor que eu escolheria aqui, abrir as aspas duplas. É maior que. Como eu faria aqui agora para colocar esses dois números? Eu abro chaves onde eu quero colocar esses números. Então eu quero colocar aqui no início e no final. E vou colocar o nome da variável aqui dentro. Porém, antes disso, eu preciso ter um F aqui no começo, tá? Para indicar que é uma função que eu vou usar aqui. Então eu coloco o F antes dos parênteses. Agora perceba que ele já começou a me dar um erro aqui, ó. Ele está esperando as variáveis. Então agora eu coloco primeiro número, segundo número. Beleza? Isso faz com que eu tenha tudo na mesma string aqui, tá? Sem precisar ficar dando vírgula ou mais para concatenar as coisas aqui. Beleza? É outro formato de fazer. Bem legal, inclusive, tá? Tem outra forma também que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente como fazer isso. Tá? Então, esse é o nosso exercício 3. Ele responde pra gente qual número é maior. O exercício 4. Solicite a idade do usuário. Caso ele tenha mais de 18 anos, responda que ele pode votar. Caso contrário, diga que ele não pode votar, tá? Então, como eu fiz aqui, peguei uma variável idade, int input, digite a sua idade. Se ela for maior ou igual a 18, pode votar. Se não, não pode votar ainda. Então vamos colocar aqui 15 anos, não pode votar. 17 anos, não pode votar. 18 anos, pode votar. E 20 anos, pode votar. Beleza? E sobrou aqui o nosso desafio extra. Esse desafio aqui, a ideia era vocês pesquisarem, né, como que a gente faz isso, como que a gente faz pra gente pegar e descobrir se o número é par ou ímpar. Beleza? A forma que eu resolvi aqui foi a seguinte. Essa porcentagem aqui, ó, vamos no começo, né? Criei uma variável chamada número, int input, digite um número, e aí eu fiz uma conta aqui, tá? Essa porcentagem aqui, caso vocês tenham encontrado dessa forma na internet, essa porcentagem, ela pega o restante de uma divisão, tá? Então o resultado daqui, como se eu fizesse uma conta, print 1 dividido por 2, e eu quisesse saber quanto sobraria disso daqui. Se eu quisesse saber quanto sobraria, eu colocaria aqui a porcentagem, tá? Então 1 dividido por 2, quanto sobra? Vamos colocar aqui, ó. Vamos deixar isso, vamos comentar essa parte. Vou excluir aqui rapidinho, só pra gente ver como funciona isso. 10 dividido por 2, quanto sobra? Vou apagar aqui tudo. O resultado é 0, tá? Não sobra nada. 10 dividido por 3, 1, sobra 1. 10 dividido por 5, sobra nada também, porque divide-se por 2, 5, 5. O restante da divisão é 0, não sobra nada, certo? Logo, para descobrir se o número é positivo ou negativo, o que eu fiz aqui?
o restante dessa divisão aqui é igual a 0, então número dividido por 2 é igual a 0. Se o número dividido por 2 for igual a 0, significa que ele é par. Caso contrário, ele vai ser ímpar, porque ele não é dividível por 2. Os números divisíveis por 2, que o resultado seja 0, são pares, tá? Então vamos digitar um número aqui, 10. 10 é par? 10 é par. Por quê? Porque dividido por 2, o restante da conta aqui é 0. Vamos ver o 11. O 11 é ímpar. Vamos ver o 1. O 1 é ímpar. Vamos ver o 2 agora. 2 é par. Vamos ver o 48. 48 é par. E o 47? 47 é ímpar. O número 100. 100 é par. E o número 101 é ímpar. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido fazer todos os exercícios. Não se preocupem caso não tenham conseguido. Insistam, pesquisem, vejam todos esses exemplos que a gente colocou aqui de respostas, tá? Pausem os vídeos, repliquem, escrevam do zero. Procurem mais na internet, pratiquem bastante, tá? O começo é complicado, às vezes é difícil de entender algumas coisas, mas logo logo vocês vão ver que vão desencantar, embalar aí. E aí tudo vai ficar mais fácil e mais simples de entender a partir de um certo momento. Beleza? Muito obrigado até aqui e até a próxima.